Vamos agora responder a terceira questão objetiva de física da prova do Vestibular Baiana de Medicina 2023.1. Uma questão que, no meu modo de ver, foi a mais complicada, mas aqui a gente vai simplificar para você. Então vamos nessa. Trabalhando em um projeto para uma feira de ciências, um estudante preparou um dispositivo contendo duas placas metálicas paralelas e distantes 0,1 metro entre si, com propriedades físicas responsáveis por criar um campo entre as mesmas. A estudante colocou uma partícula com razão massa-carga igual a 2 vezes 10 a menos 4 kg por coulomb entre as placas, mantendo inicialmente contato com uma delas. Ao soltar a partícula, verificou um movimento retilíneo na direção perpendicular às placas, atingindo a outra placa com velocidade de 2 metros por segundo. Com base nas informações apresentadas, escolha a alternativa que descreve corretamente as propriedades do campo entre as placas, desprezando os efeitos das bordas. Bom, perceba que nos itens nós temos aí dois campos, né? Existe um campo magnético aqui no item A e no item E, mas existe também a possibilidade de ser um campo elétrico. Como é que a gente vai saber qual é o campo? Bom, primeiro eu vou mostrar aqui para você através de um desenho, que eu acho que vai ficar muito mais fácil de você entender. Nós temos duas placas. Essas placas, de acordo com a questão, são paralelas. Então, vamos desenhar aqui as duas plaquinhas. Segundo a questão, essas placas estão distantes 0,1 metro. Então, vamos colocar aqui a distância entre elas, 0,1 metro. E daí, uma partícula é colocada em contato com uma dessas placas e realiza um movimento em direção à outra placa, numa direção perpendicular às placas. Então veja que o meu desenho está coerente com a questão. Eu desenhei placas horizontais e a partícula está se movendo na vertical. Agora, para que essa partícula possa se mover aceleradamente, peraí, Fininho, como é que você sabe que a partícula está se movendo aceleradamente? É simples. Ele diz que soltou a partícula em uma das placas. Se soltou, abandonou, é porque a velocidade inicial dela é zero. E quando ela atingiu a outra placa, aí a questão nos dá, a velocidade dela passa a ser de 2 metros por segundo. Então a velocidade dela mudou. Se a velocidade dela mudou, é porque existe uma aceleração. E como diria o Isaac Newton, né, toda massa que está sujeita a uma aceleração, obrigatoriamente sofrerá ação de uma força resultante. Olha aqui a segunda lei de Newton para a gente relembrar. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, existe aí uma força resultante que vai fazer com que essa partícula suba aceleradamente. Mas que força é essa, né? Bom, um detalhe importante. Se essas placas estão na horizontal, é porque as linhas, sejam linhas de campo magnético ou linhas de campo elétrico, vão ser perpendicular às placas. Peraí, Fininho, o que são essas linhas? Essas linhas são representações simbólicas que mostram o campo elétrico ou o campo magnético. Bom, nesse caso aqui, eu já sei que esse campo é elétrico. Mas por que eu sei que esse campo é elétrico? Porque quando uma partícula é lançada na mesma direção do campo magnético, ela não sofre a ação da força magnética. A força magnética nesta situação é igual a zero. Se você tem dúvidas e quer aprender mais sobre o eletromagnetismo, lá no nosso curso de física completa eu explico isso com detalhes. Então, de cara, a gente já não vai marcar as opções que trazem a resposta como sendo campo magnético, e sim campo elétrico. Então nós temos 3 itens aí, tá? Mas beleza. Para essa partícula subir aceleradamente, essa plaquinha de baixo, ela tem que estar eletrizada positivamente. Mas por que, Fininho? Porque se você observar, a questão nos deu essa relação aqui, ó, que é a relação massa-carga. Veja, uma relação massa-carga não é a massa, não é a carga, e sim a divisão entre elas. Então, a divisão entre a massa e a carga é de 2 vezes 10 elevado a menos 4 quilogramas por coulomb. E daí eu já sei que essa carga ela é positiva. Mas peraí, Fininho, por que você sabe que a partícula é positiva? Porque se você observar, o valor dado pela questão é um valor positivo. Não existe massa negativa, mas existe carga negativa. Então, para que esse valor saia positivo, é necessário que essa carga seja positiva. Então, veja que o meu desenho está totalmente coerente com toda a análise teórica trazida pela questão. Então, essa partícula vai subir e vai atingir essa plaquinha de cima, que, por sua vez, vai ter que estar eletrizada negativamente. Lembre, o que é positivo se atrai com o que é negativo. Por isso que ela vai subir aceleradamente. Beleza. E daí, Fininho, como é que eu vou encontrar, então, o valor do campo
elétrico, né? A gente já sabe que é um campo elétrico, então a gente precisa agora do valor dele. Bom, aí a gente vai recorrer a um dos teoremas mais importantes da física, que é o teorema da energia cinética. Eu digo sempre aos meus alunos que o teorema da energia cinética é um teorema universal, que nos diz que o trabalho resultante, vamos representar o trabalho por essa letra aí, tal, é igual à variação da energia cinética sofrida pelo corpo. Prontinho, como é que a gente faz para calcular o trabalho realizado pela força elétrica num campo elétrico uniforme, por exemplo? É o produto da carga pelo campo elétrico, pela distância, no caso aí entre as placas. E como é que a gente calcula a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E aí tem um detalhe muito importante que eu vou lembrar aqui com você, tá? A gente calcula a energia cinética é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. mv ao quadrado dividido por 2. Então note que para o objeto ter energia cinética, ele precisa ter velocidade. Como a velocidade inicial dele é zero, então ele não tem energia cinética inicial. Esse objeto aí, essa partícula, só vai ter energia cinética final porque ele tem velocidade final, que a questão nos dá igual a 2 metros por segundo. Prontinho. Então agora vamos continuar resolvendo para a gente chegar na resposta. Então vai ficar carga, que ele não deu, vezes o campo elétrico, que é o que a gente quer, vezes a distância, que é 0,1. Isso vai ser igual à energia cinética final. Massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2. E daí nós temos que a carga vezes o campo vezes 0,1 vai ser igual a massa, que multiplica a velocidade final, que é 2, ao quadrado dividido por 2. E olha só, 2 ao quadrado é 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, vamos dar uma simplificada aí. Beleza. E aí nós ficamos com o seguinte, carga vezes campo vezes 0,1 é igual a 2 vezes m. Como o nosso objetivo é descobrir o campo elétrico, então o que a gente vai fazer com esses elementos que estão aqui multiplicando? Ó? Carga e 0,1. Nós vamos passar para o segundo membro dividindo. O campo vai ser igual a 2m dividido por 0,1 vezes Q. E olha só, o que é massa sobre carga? O que é esse m sobre Q? Ele deu, está aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 4. Prontinho. Então agora a gente vai resolver essa continha aqui em cima. Campo elétrico é igual a 2 vezes a relação massa-carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 0,1. Pronto, fazendo essas continhas, nós vamos encontrar 4 vezes 10 a menos 3 newtons por coulomb, que é a unidade do campo elétrico no sistema internacional. Portanto, essa é a resposta da questão. Vamos verificar agora qual é o gabarito? Bom, dá para a gente perceber que o gabarito é a letra C.